Ok, então hoje a gente vai continuar tratando um pouco de programação dinâmica, mas em uma técnica mais específica, né, que é usando bitmask, certo? Então vamos começar primeiro, né, para trabalhar com essas máscaras de bits com bitmask, vamos começar tratando rapidamente sobre manipulação de bits. Ao longo do semestre a gente já usou um pouco dessas operações em outros momentos, principalmente a deslocamento, certo? Quando a gente falou sobre sparse table, por exemplo, a gente usou um pouco a operação de deslocamento para realizar potências de 2, mas vamos revisar rapidinho essas operações que elas vão ser importantes na hora da gente aplicar essas máscaras de bits, né? Como que a gente vai operar sobre essas máscaras. Então aqui os operadores que a gente tem. Então o primeiro operador, o NOT, né, o operador de negação, ele basicamente vai inverter todos os bits de um certo número. Então ele vai aplicar negação bit a bit, né? São todos operadores que vão fazer algum tipo de operação bit a bit. Então aqui supondo, por exemplo, que temos uma variável inteira n, que o valor é 5. Então esse é o valor binário do valor 5, certo? 1, 0, 1, na base 2. E quando a gente vai inverter todos esses bits. Então, que é 1 vira 0, que é 0 vira 1. E isso, no caso, é equivalente ao valor 2. Claro que isso aqui é só simbólico, né? Que estamos considerando uma variável de 3 bits apenas, certo? E na prática a gente vai ter pelo menos 8 bits, né? De 8 a 64. Então, se fosse 8 bits, por exemplo, né? Fosse um char, a gente teria mais zeros aqui antes do 1, né? Mais significativos, e todos esses zeros iam virar 1. Então o valor aqui não seria 2, né? Seria algum outro valor. Aqui é, né, só para exemplificar, para ficar mais fácil. O importante é a gente saber que inverte todos os bits. Lá embaixo estou deixando sempre a tabela verdade aqui, para a gente lembrar das aulinhas de lógica, caso tenha alguma dúvida com os operadores, o que eles fazem. O operador AND, né, o operador E, vai realizar a operação lógica E bit a bit. Então, né, pela tabela verdade, o resultado só vai ser 1 do bit quando os 2 bits dos operandos também forem 1, certo? Quando pelo menos um deles for 0, o resultado é 0. Então, aqui no exemplo, a gente tem dois números agora, A e B. O número A é igual a 5, B é igual a 3. E aqui é a representação binária deles. Quando a gente aplica o operador E nos dois números, a gente só vai ter o resultado 1 no bit menos significativo, onde ambos são 1. Nos anteriores, né, nos mais significativos, um deles é 0, então no resultado a gente também vai ter 0. Agora no operador OR, vai aplicar a operação OR bit a bit. Então aqui, na verdade, só vai ser 0 quando ambos forem 0, né? Só é falso quando ambos é falso. Em todos os outros casos, né, quando pelo menos um deles é 1, o resultado é 1. Então, fazendo aqui a operação A ou B, no bit menos significativo ambos são 1, então mantém 1. Aqui o de B é 1, então também fica 1. No terceiro, ambos são 0, então aí sim, 0. Aqui um deles é 1, então 1 na resposta também. O operador XOR, né, o XOR, é o OR exclusivo. O que muda do OR é que aqui apenas um dos valores pode ser verdadeiro, né, pode ser 1. Quando ambos são verdadeiros, o resultado também é falso. Né? A ideia de ou um ou outro, por isso do ou exclusivo. Então, pegando o mesmo exemplo anterior, o último, o bit menos significativo, em que ambos são 1, também vai ter valor 0. Para os outros, o resultado é o mesmo. Então, até aqui, né, a gente tem os operadores lógicos, que a gente já está acostumado da lógica, né, são basicamente as mesmas operações, aqui tratando bit a bit. A gente também tem os operadores de deslocamento, né, o left shift, que vai realizar um deslocamento à esquerda. A sintaxe dele seria nesse sentido aqui, a gente tem a nossa palavra e o tamanho do deslocamento. Então, no resultado, a gente vai ter um deslocamento
n vezes para a esquerda dos bits da palavra x, e numericamente isso é equivalente a multiplicar o número por 2 elevado a n. Então, no exemplo, a gente tem o número 3, a gente tem a representação binária desse número. Se a gente desloca uma vez para a esquerda, né, então está aqui representado, todos os bits andaram uma casa para a esquerda, isso é equivalente ao número 6. Se a gente desloca duas vezes para a esquerda, então aqui um deslocamento de duas casas, isso é equivalente ao número 12. Então veja, a gente é como se estivesse multiplicando por 2 elevado a n, sendo n o tamanho do deslocamento. E de forma equivalente, né, de forma análoga, o operador de deslocamento para a direita, a gente vai deslocar n vezes para a direita os bits de uma palavra x, seguindo essa sintaxe, e numericamente isso é equivalente a dividir o número por 2 elevado a n, né, a divisão inteira, claro. Então, pegando no exemplo do 12, se a gente desloca uma vez para a direita, temos esse resultado, andando uma casa para a esquerda, duas vezes, três vezes, aqui, né, o último, o bit 1 menos significativo, ele vai ultrapassar o limite da variável, então ele vai ser descartado, na verdade, certo? Ele passaria da última casa, a gente não está trabalhando com variáveis inteiras aqui, então o resultado aqui é 1, né, que seria o resultado da divisão inteira de 12 por 8, no caso, certo? 2 elevado a 3. Então, essas operações, né, de left shift e right shift, a gente pode pensar como equivalente à divisão, e multiplicação e divisão, por 2 elevado a n, mas a gente pode ter outros usos para ela, como a gente vai ver hoje, inclusive. Ok, então a gente pode aproveitar essas operações bit a bit, que a gente acabou de ver, de várias formas, certo? De forma geral, a gente utiliza a técnica de mascaramento ou máscara de bits, em que aplicamos uma operação bit a bit, uma certa variável e uma constante, que é a nossa máscara, de forma a extrair a informação desejada de forma simples e eficiente. Né? Então, aqui de forma bem geral, o uso de mascaramento, de máscara de bits, tem várias utilidades. Se você trabalha com alguma coisa mais baixo nível, mais próximo do nível de hardware, por exemplo, isso pode ter várias aplicações. Mas no nosso caso, em programação competitiva, quando a gente fala de bitmask, normalmente a gente utiliza isso para representar e operar conjuntos, né, conjuntos e subconjuntos. Nesse caso, uma máscara de bits, nessa máscara de bits específica, cada bit representa um certo elemento. Se o bit for 1, quer dizer que esse elemento está incluso no conjunto. Se for 0, então ele não está. Né? Então, pegando esse exemplo, que a gente tem esse conjunto de elementos, né, os elementos A, B, C até o H, e aqui o bit, vamos pegar uma variável de 8 bits, em que o bit 7 representa o elemento A, o bit 6 o B, e assim por diante, né, até o bit 0 representar o H. Normalmente, né, é mais fácil a gente fazer o contrário, né, começar com o bit 0 representando o primeiro elemento, o bit 1 o segundo, né, é mais intuitivo. Mas para o exemplo, eu acho que para visualizar fica mais fácil começar dessa forma, já que o bit mais significativo vai ser o primeiro da esquerda, né? Então, visualmente é mais fácil. Só por isso que a gente colocou o exemplo dessa forma. Então, se a gente tiver esses subconjuntos, por exemplo, né, aqui o conjunto dos elementos B, C, F e H. O B é representado pelo bit 6, certo? Então, se a gente tiver uma bitmask para representar esse subconjunto, o primeiro, né, o elemento A não entra no conjunto, então o bit dele está zerado. O B entra, então o bit igual a 1. O C entra também? Entra, então o bit igual a 1. O D e o E não, então os bits que representam eles estão zerados, igual a 0. F entra, igual a 1. G não. E o H sim, igual a 1 também. Então veja que a gente tem uma representação binária desse subconjunto, e isso aqui está armazenado em uma variável numérica, certo? E a gente tem um valor numérico disso. É como se a gente estivesse criando uma codificação para cada subconjunto. Né? Cada número representa um possível subconjunto. Aqui o subconjunto formado só pelo A, então o bit do A é igual a 1, todos os outros são zeros. E o subconjunto vazio, onde todos os bits estão zerados.
Então, aqui é como a gente pode representar um conjunto, né, e os seus subconjuntos através de uma máscara de bits. E agora a gente pode querer pensar em fazer operações nesse conjunto, certo? E a gente vai ver que as operações se tornam bastante simples até e eficientes quando a gente usa a manipulação de bits, né, os operadores que a gente viu anteriormente. Então, se a gente quiser adicionar um elemento no conjunto, por exemplo, basta a gente setar o bit correspondente ao elemento, certo? Setar ele para 1. Então, o que a gente pode fazer? Bom, a gente tem uma função aqui que a gente está recebendo o nosso conjunto por referência, que é a nossa máscara, na verdade, e a posição do elemento na máscara de bits, né? Qual bit representa ele. Então, primeiro a gente vai criar uma máscara para representar esse elemento. Então, a gente pega o valor 1 aqui, né? Que tem o bit 1 no bit menos significativo, no bit 0, e vamos fazer um deslocamento para a esquerda referente à posição do nosso elemento, certo? Então, aqui no exemplo, a gente tem um elemento na posição 2, então quando a gente aplica um deslocamento de 2 para a esquerda, então, né, o bit 1 estaria aqui inicialmente, uma casa para a esquerda, duas casas para a esquerda, ele está na posição que a gente quer, representando o elemento 2. Aqui seria o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4, neste exemplo. Então, tendo essa máscara, em que a gente tem o bit 1 onde a gente quer, representando o elemento, a gente aplica a operação OR com o nosso conjunto inicial, né, com o conjunto que a gente quer, em que a gente quer adicionar o elemento. Então, onde na máscara é 0, vai se manter, certo? Então, né, aqui esse elemento e esse elemento estavam inclusos, ele se mantém, os outros que não estavam também. O que vai mudar é justamente o elemento que eu quero adicionar, né? Independente se ele já estava ou não no conjunto, no caso ele não estava, então vai para 1 adicionando esse elemento. Beleza? Para remover de forma análoga, aqui a gente vai praticamente inverter as operações, né, de certa forma. Então a gente vai ainda criar uma máscara para aquele elemento, deslocando o bit 1 para a esquerda referente ao número a posição do nosso elemento. Só que a gente vai inverter tudo isso, né? Então a nossa máscara na verdade vai ficar com um 0 na posição do elemento e 1 em todo o resto. Então a gente aplica a operação E bit a bit com o nosso conjunto. Então nesse caso, onde a gente tem 1 na máscara, a gente vai manter o que está no conjunto, né? A operação E tem essa propriedade. Agora, onde está 0, então vai ser 0 de qualquer forma. Então, no caso, o elemento estava inserido no conjunto, mas quando a gente aplica 1 e 0, a resposta aqui é 0. Então, é como se a gente tivesse eliminado este elemento do conjunto. Se a gente quer checar se um conjunto contém um elemento, então basta checar se o bit que representa o elemento está setado, certo? Para isso, o que a gente pode fazer? Bom, novamente, a gente vai criar a máscara que representa aquele elemento, desloca ali o bit 1 n vezes para a esquerda, e vamos aplicar o operador E ao nosso conjunto, a nossa bitmask. Se a resposta for diferente de 0, é porque o elemento está incluso, certo? Porque se o elemento não tivesse incluso, veja, a gente está aplicando o operador E, certo? A gente só tem o bit 1 na máscara na posição do elemento, todo o restante é 0, então todos os outros bits vão dar 0 de qualquer jeito. Agora, se o elemento não está no conjunto, então o bit dessa posição também é 0, 0 e 1, 0. Então está tudo zerado, a resposta vai ser 0. O valor numérico da resposta vai ser 0. Agora, se o bit aqui é 1 na posição do elemento, e aqui também é 1, então a gente vai ter um bit 1 em algum lugar do número, então a gente não sabe exatamente qual vai ser a resposta, mas vai ser diferente de 0, então o elemento está presente. É a forma que a gente tem de testar. Então, aqui no exemplo simples, né, esse conjunto, o elemento na posição 3, que vai dar essa máscara. Quando a gente aplica a operação E, veja, todos os outros bits estão zerados, porque é tudo zero aqui na máscara. Só é 1 na posição do elemento. No conjunto também é 1, porque esse elemento está incluso. Então, essa vai ser a resposta que é diferente de zero. Então, a forma de testar se o elemento pertence àquele conjunto. Agora, o que eu acho que é mais interessante na bitmask, né? A gente tem as operações que a gente acabou de ver, de adicionar, remover e checar se o elemento está no conjunto.
Então, inserção, remoção e consulta, todas as operações em O de 1, né, muito eficiente, operando com bit, que já é interessante, mas a gente consegue fazer operações ainda mais complexas e também com a mesma eficiência, como, por exemplo, a união de dois conjuntos. Então, nesse caso, né, bom, na união, o elemento estará presente na união de dois conjuntos, se e somente se pelo menos um dos conjuntos contiver o elemento. Então, se pelo menos um dos conjuntos contiver elemento, ele vai estar na união também, e pode ter nos dois, claro. E isso, né, tem muito a ver com o operador OR, e é basicamente isso que a gente vai aplicar. A gente vai aplicar o operador OR nos dois conjuntos, certo? Então, se a gente tiver um bit setado em A ou em B, ou em ambos, ele vai se manter setado na resposta. Ele só vai ser falso, só vai ser zero, se aquele elemento não tiver nem A nem B. Então, o bit em ambos vai ser zero também. E aqui o exemplo para um conjunto A para um conjunto B, e a gente aplicando a operação OR, onde a gente tiver um em um ou outro, a gente vai ter um setado, só vai se manter zero o bit mais significativo, porque ele é zero em ambos, e o bit 1, que também é zero em ambos, vai se manter zero na resposta. De forma análoga, a intersecção, um elemento estará presente na intersecção de dois conjuntos, se e somente se ele está presente em ambos os conjuntos. Então, basta a gente aplicar a operação e, a operação AND, nos dois conjuntos. Nesse caso, o elemento só vai estar se o bit for 1 em ambos, né, se o bit que representa o elemento estiver setado em ambos. Caso contrário, vai ser zero. Então, acho que no mesmo exemplo do outro, né, os mesmos conjuntos, o único caso de bit 1 em ambos, né, é o bit 2 aqui no meio. Todos os outros, né, está presente em um, mas não no outro. Então, na resposta, é só esse que vai se manter 1. E também a gente pode pensar na operação de complemento, eu acho que é ainda mais simples. Um elemento estará presente no complementar de um conjunto, sem somente se ele não pertence ao conjunto. Então, basicamente, a gente aplica o operador NOT, que vai justamente fazer essa inversão. O que era 0 vira 1, ou seja, o que não estava no conjunto está no complemento, está no complementar, e o que é 1 vira 0, então o que está no conjunto não está no complementar. Então é só a gente inverter todos os bits da nossa bitmask. Então a gente consegue fazer operações complexas, né? Principalmente acho que a união e a intersecção seria mais complicado fazer de outra forma, com outra representação, e aqui a gente tem essa operação em complexidade constante. Então vamos ver um exemplo, né, de uso de bitmask, aqui um exemplo bem simples. Então, dado o seguinte problema, né, você, imaginando que seja um professor, possui N questões para elaborar uma prova, sendo que a 10ª questão possui dificuldade CI. Agora você tem que preparar uma prova que a dificuldade total das questões seja pelo menos L e no máximo R, e que a diferença entre a questão mais difícil e a mais fácil seja pelo menos X. Calcule a quantidade de maneiras para preparar a prova. Em resumo, a gente tem N questões de diferentes dificuldades e a gente quer saber quantas formas tem de preparar uma prova, seguindo essas restrições que o problema coloca aqui. E o número de questões que a gente tem não é muito grande, certo? A gente vai comentar mais sobre a questão do tamanho, do número de elementos que a gente pode ter no conjunto. Então, no caso aqui, o N é de 2 a 15. A nossa solução aqui vai ser basicamente enumerar todos os subconjuntos possíveis de questões, verificando quais atendem às restrições impostas. E como a gente está usando o bitmask, né, acho que essa é uma das propriedades mais interessantes, enumerar cada subconjunto é muito fácil. Basta a gente começar ali uma variável contador com 0, que representa que não tem nenhum elemento no conjunto, certo? Todos os bits estão zerados. E a gente vai incrementando até 2 elevado a n menos 1, em que seria o caso que todos os elementos estão no conjunto. Então, só incrementando uma variável, né, o nosso bitmask, que está codificando os possíveis subconjuntos, a gente está enumerando todos os subconjuntos possíveis. Né? Então, aqui, por exemplo, seria o caso que não tem nenhum elemento, é o conjunto vazio. Aqui o elemento 0 está presente, aqui o elemento 1 está presente, aqui está presente o elemento 0 e o elemento 1, e assim por diante até o 2 elevado a n menos 1,
Se a gente tem 4 bits, então seria 2 elevado a 4, 16 menos 1, 15. É o caso em que todos os elementos estão no conjunto. Essa é uma solução por força bruta, certo? A gente está varrendo todas as possibilidades. Mas como n é pequeno, isso é razoável. Veja, pelo menos no exemplo que eu vi, que eu trouxe aqui, é normal que a complexidade seja um pouco mais alta, mas aí a entrada sempre é menor. Então aqui na o que seria a solução, a gente tem o for, né, a nossa máscara aqui no for, que a gente vai incrementando. Aqui a soma, né, das dificuldades começa com 0, a maior dificuldade, a menor dificuldade. E a gente vai literalmente percorrer todos os bits, né, de 0 até n. A gente já tem a função para verificar se tem elemento, que a gente viu um pouco anteriormente. A gente faz aquele esquema no deslocamento e aplica operação ou, operação e, na verdade, e vê se o valor é diferente de 0. Poderia colocar direto aqui, mas no caso, como a gente já tinha visto a função, achei melhor chamar a função. Soma a dificuldade, vê qual que é maior, vê qual que é menor. No final do for, a gente vê se isso respeita as restrições do problema. E se sim, a gente incrementa aqui a nossa variável de resposta, que está verificando quantos subconjuntos obedecem estas restrições. Então, veja, é uma solução por força bruta, mas bastante simples. Se a gente fosse tentar fazer isso sem bitmask, a gente teria mais problemas, né, para enumerar todos esses possíveis subconjuntos. Particularmente, acho que eu consigo pensar em alguma solução por backtracking, onde a gente tem a opção aí de adicionar ou não o elemento em questão, mas seria uma solução um pouquinho mais complexa, né, totalmente possível, mas um pouco mais chatinha do que aqui, onde a gente tem uma solução interativa bastante simples até. Agora, né, entrando no foco dessa aula, que acho que é mais interessante para a gente, que é utilizar bitmask no contexto da programação dinâmica, certo? Então, como a gente comentou, né, o uso de bitmasks pode auxiliar em diversas tarefas, mas no nosso caso, em especial para problemas de programação dinâmica, em que um conjunto de elementos faz parte do estado do nosso problema. A gente já vai ver como que isso acontece. Isso é comum, né, isso de um conjunto fazer parte do estado de um problema, em problemas em que a gente tem que selecionar ou não selecionar em um certo estado, e esse processo de seleção, né, de fazer ou não fazer alguma coisa, de colocar ou não colocar, depende ou se relaciona de alguma forma com as escolhas anteriores. Então a gente não consegue simplificar, digamos assim, o nosso estado, né, diminuir o número de parâmetros. A gente tem que, de alguma forma, saber quais foram as escolhas anteriores, o que, que a gente fez anteriormente, não tem como fugir disso. E aí a bitmask normalmente vai ajudar a gente. É mais fácil a gente pensar isso, acho que com alguns exemplos. PD não tem muita regrinha, não tem como definir certas regras e falar é só fazer isso, beleza. Então acho que vendo alguns exemplos a gente começa a perceber alguns padrões e começa a ficar mais fácil. Então vamos começar com o problema de atribuição de tarefas. Então, suponha que a gente tem N pessoas e N tarefas, sendo que cada tarefa deve ser alocada para apenas uma pessoa. Temos também uma matriz de custo, de tamanho N por N, em que o custo IJ denota o custo para a pessoa I desempenhar a tarefa J. Veja, esse é um problema clássico também, acho que vocês já devem ter visto, talvez em PO, né, onde a gente usa o método húngaro. Aqui a gente também poderia pensar em aplicar emparelhamento, que a gente também já viu, certo? No caso, com custo mínimo. Eu acho que a gente não chegou a ver algum algoritmo de emparelhamento com custo mínimo, mas a gente viu que emparelhamento pode ser resolvido com o algoritmo de fluxo, e de fluxo com custo mínimo a gente viu, então a gente poderia pensar dessa forma. No caso, a gente vai tentar pensar com um problema de programação dinâmica e utilizando bitmask. Então, antes, se a gente fosse tentar fazer isso por força bruta, basicamente a gente quer testar, então, todas as atribuições possíveis. O problema é que, mesmo para um n pequeno, a gente tem aqui uma complexidade fatorial, certo? A gente tem n fatorial possibilidades de atribuição, certo? É um problema de contagem, né? Para a primeira tarefa, a gente tem n pessoas possíveis para atribuir. Para a segunda, então, a gente tem n-1, já que já foi atribuído uma pessoa para a primeira tarefa. Para a terceira, n-2, e assim por diante, né? E multiplicando tudo isso, um problema de contagem, a gente tem n fatorial possibilidades,
E aqui, basicamente, ele está gerando essas permutações aqui, né, de uma forma meio genérica, aí testando cada uma delas e vendo qual que tem o menor custo. Então, isso é bem caro, é uma complexidade bastante alta. O que que a gente vai tentar fazer por programação dinâmica? Esse problema, eu acho que ele tem uma modelagem um pouco estranha, porque ela é um pouco diferente do que a gente está habituado, a gente está sempre pensando na abordagem top-down, certo? É mais fácil pensar nela. Ah, e aqui, essa mesma modelagem, a mesma recorrência que ele coloca, já faz mais sentido para o bottom-up, então é um pouco estranho a princípio, mas vamos tentar ver certinho. Basicamente, a gente vai definir como sendo nosso estado os parâmetros K, em que K representa as pessoas, representa que as pessoas de 0 a K-1 já tiveram uma tarefa atribuída, então nesse instante a gente vai estar atribuindo uma tarefa para a pessoa K, e a nossa máscara representa o conjunto de tarefas que já foram atribuídas a alguém. Então, vai estar com o bit setado em 1 se aquela tarefa já foi atribuída, ou 0 se ela ainda não foi atribuída e está disponível, então, para a nossa pessoa K. Então, supondo que a gente tenha a resposta de K e mask, a gente tem o seguinte passo, não vou dizer recursão, porque aqui a gente não está pensando muito na solução recursiva, considerando que I é uma tarefa disponível. Então, a gente vai fazer o teste para todas as possíveis tarefas I, certo? Então, aqui, supondo para essa tarefa, a gente vai fazer que a nossa DP aqui, para K mais 1, e se a gente estiver atribuindo a tarefa I para a pessoa, então é a máscara, a gente vai inserir o I nessa máscara, certo? Então, aqui é o processo de inserção de elemento que a gente já tinha visto. E a gente vai pegar para essa DP o menor valor entre o que já estava armazenado lá, em um passo anterior a gente já pode ter feito alguma atribuição para essa máscara, e o valor do passo anterior, que é a pessoa K realizando alguma tarefa aqui, a gente tem as atribuições possíveis, a gente já tem um valor disso, mais o custo da pessoa K realizar a tarefa I. Né? Então, aqui as pessoas de 0 a K-1 já estão realizando alguma tarefa, e isso está indicado na máscara, e a gente tem o custo disso. E aqui a gente está atribuindo a tarefa I para a pessoa K e vendo o custo disso. Veja, para cada tarefa I que a gente vai testar, essa máscara muda, certo? O estado muda também. Então, acho que por isso que a abordagem top-down aqui é um pouco mais difícil, porque no mesmo passo a gente está trabalhando com vários estados ao mesmo tempo. No exemplo, a gente vai fazer o exemplo desse, eu acho que fica mais claro. Mas antes disso, né, se a gente prestar atenção, a gente pode eliminar o parâmetro K. Por quê? O parâmetro K, ele representa o número de elementos que já estão no conjunto. Afinal, K é o número de pessoas que já tem uma tarefa atribuída. Na máscara, a gente tem justamente as tarefas atribuídas. Então, né, o K ele é dependente, ele não é um parâmetro independente. Ele é dependente da nossa máscara. Então, se a gente tiver como contar o número de bits da máscara, isso é tranquilo, a gente pode simplesmente varrer nossa máscara mesmo, ela não é muito grande, já que é uma variável numérica, a gente vê quantos números são setados, esse é o nosso K, né, que eu estou chamando de X. Então, é a mesma relação anterior, mas suprimindo o K, e aqui no final a gente tinha o custo de KI, agora é o custo de XI, em que o X é o número de bits setados na máscara, e é a pessoa para a qual estamos atribuindo uma tarefa nesse momento. Veja, a complexidade dessa solução ainda é exponencial, a gente está varrendo aí todos os subconjuntos possíveis de tarefas, de atribuições. Então, só a tarefa 1, só a tarefa 2, só a tarefa 3, tarefa 1 e 2 e assim por diante. E para cada tarefa, a gente está atribuindo, né, na verdade, para cada pessoa, a gente está tentando atribuir uma certa tarefa. Então, por isso, vezes n aqui. Mas já é melhor do que a complexidade fatorial. E como n é pequeno, isso é aceitável. Não temos muito problema aqui. Então aqui, né, como ficaria a solução, como eu falei, é mais fácil pensar ela já no bottom-up, né, na versão interativa. Então, a gente começa a nossa DP aqui para a máscara como infinito em tudo, né, então a gente não sabe a resposta de nada, a gente quer minimizar o custo. O único caso que a gente sabe é zero, é quando o nosso subconjunto é vazio. Então, nenhuma tarefa foi atribuída, então o custo de ninguém fazer nada é zero. Então, a gente vai pegar a nossa máscara, né,
a gente poderia pegar, de zero, na verdade, tá certo? De zero até 2 elevado a n. Acho que seria melhor 2 elevado a n menos 1 aqui, mas tudo bem. E o nosso x é o número de bits que estão setados na nossa máscara, e aí para cada tarefa possível, se a tarefa já não foi realizada nessa máscara, ou seja, o bit j não está setado na máscara, então a gente faz a relação de recorrência que a gente viu ali, certo? A gente tenta atribuir a tarefa j para a pessoa x, certo? Então essa é a máscara que a gente tem dessa tarefa atribuída, e pegando o menor valor do que já está armazenado ali, que pode já ter sido descoberto alguma outra solução num passo anterior, que basicamente outra solução são outras pessoas fazendo aquela tarefa, essas mesmas tarefas que representam, que estão representadas por essa máscara, e ADP para máscara, que são as tarefas anteriores, né, sem a J sendo realizadas, mais o custo do X fazer a tarefa J. E no final eu retorno a ADP, nossa memorização, para 2 elevado a n menos 1, ou seja, né, esse valor aqui é todos os bits 1 na nossa máscara, ou seja, é o caso em que todas as tarefas foram feitas e, nesse caso, a gente tem a melhor, pela programação dinâmica, a gente tem a melhor solução para esse caso, que é fazendo tudo com custo mínimo. Então vamos ver um exemplo, que eu acho que a modelagem desse é um pouco menos trivial do que os outros, que a gente já viu de programação dinâmica, é um pouco diferente. Aqui o slide deu uma bugadinha, mas sem problema. Então, basicamente, aqui em cima a gente tem as tarefas, né, de 0 a 2, aqui as pessoas de 0 a 2, e a gente tem um custo de cada pessoa desempenhar uma certa tarefa. A gente tem o nosso vetor aqui de memorização, né, o nosso DP. Ninguém fazer nada tem custo zero, né, e o resto, a princípio, tem custo infinito, porque a gente não sabe nenhuma solução ainda. Então, lembrando, a gente começa com a máscara zero, não tem nenhum bit setado, então x também é zero. Então, primeiro, a gente vai estar, né, nesse primeiro passo, o x representa a nossa pessoa. Então, a gente vai atribuir uma tarefa para a pessoa zero. Vamos começar pela tarefa zero também, certo? J representa a nossa tarefa igual a zero. Quando a gente insere isso na máscara, né, a máscara ou o 1 deslocado j vezes para a esquerda, então essa máscara representa a tarefa zero sendo feita. No caso, a pessoa zero fazendo a tarefa zero. Então, a gente vai ver o custo que a gente tinha da nossa máscara, que é ninguém fazendo nada, mais o custo de x realizar a tarefa j. Então, a pessoa zero realizar a tarefa zero tem custo 15. 15 é menor do que o infinito que a gente tinha. 15 é menor do que o custo infinito que a gente tinha aqui. Então, essa, a princípio, é uma solução melhor para a tarefa 1, para a tarefa 0 ser realizada, no caso, pela pessoa 0. Outra possibilidade é a pessoa 0 fazer a tarefa 1. Isso tem custo 10. 10 é melhor do que infinito, ali. Outra possibilidade é a pessoa 0 fazer a tarefa 2. Veja como a máscara está mudando aqui. A posição do bit representa a tarefa, com custo 9. Neste caso, 9 é melhor do que infinito, então já temos essa possibilidade aqui, a pessoa 0 realizando essas tarefas. Então, veja, a gente está realmente fazendo uma busca exaustiva, de certa forma, mas como a gente está usando programação dinâmica, a gente está salvando algumas informações e isso permite a gente fazer um pouco mais rápido, ainda que a complexidade seja exponencial. Ok, então a próxima máscara, né, a gente já terminou o passo para a máscara 0, varremos todas as possibilidades de tarefa. A próxima máscara é 001, a gente vai só incrementando nossa máscara. O número de bits setados é 1, então agora a gente vai atribuir uma tarefa para a pessoa 1. A tarefa 0 já foi setada, então a gente vai pular esse passo. Vamos para a tarefa 1, certo? J igual a 1. A gente tem essa máscara resultante, que é a tarefa 0, que já tinha sido realizada. Agora a tarefa 1 também vai ser realizada. O custo da máscara, né, 001, a gente tem aqui, é 15, que era a pessoa 0 fazendo essa tarefa 0. E agora a gente está mandando a pessoa 1 fazer a tarefa 1. Isso tem custo 15 também. Então, o resultado é 30. A máscara 001 tem custo infinito, por enquanto. 30 é melhor do que infinito, a gente substitui ali.
Próxima tarefa, tarefa 2, essa máscara. Lembrando, a gente tinha custo 15 aqui da nossa máscara, mais 10, que é o custo da pessoa 1 fazer a tarefa 2. O resultado disso é 25, que é melhor do que infinito, que a gente tem aqui na máscara 101. Então, claro que 101 é errado falar quando é binário, né? Mas só para ficar mais fácil. Ok. Então, a gente já terminou a máscara 001. Vamos para a próxima máscara. Veja, né, só para a gente ver, ó, aqui a gente tem essa máscara 011, ela já apareceu antes, certo? Só que no passo anterior era o quê? Era a pessoa 0 fazendo a tarefa 1, a tarefa 0, perdão, pessoa 0 fazendo a tarefa 0 e a pessoa 1 fazendo a tarefa 1. Nesse caso aqui, na máscara 010 que a gente está pegando, a pessoa 0 que fez a tarefa 1. Então agora o x é igual a 1, número de bits setados, então a gente está trabalhando com a pessoa 1. E a gente está falando para a pessoa 1 fazer a tarefa 0. Então veja que para a mesma máscara, a gente tem uma outra atribuição de pessoas para cada tarefa. Então é justamente isso que a gente quer, né? Testar todas essas possíveis atribuições. Então agora o DP da nossa máscara, que é o 010, é 10, que é o custo da pessoa 0 fazer a tarefa 1, mais 9, que é o custo da pessoa 1 fazer a tarefa 0, 9, tá certo? O resultado disso é 19, que é melhor do que o 30 que a gente tinha antes, né? Que era 15, 15. Aqui, pessoa 0 fazendo 0, a pessoa 1 fazendo 1. Agora a gente está fazendo aqui, ó, a pessoa 1 fazendo 0, 9, mais a pessoa 0 fazendo 1, 10. Essa é uma possibilidade melhor, então a gente substitui aqui. É isso que a gente está fazendo nesse processo, vai em todas as possibilidades, vendo quais são as melhores. Ok, outra possibilidade é. Peraí, o que aconteceu aqui? Acho que eu errei a máscara aqui, né? Não, tá certo. A tarefa 1 não pode ser feita, né? Não pode ser atribuída, porque ela já foi atribuída em um passo anterior. Então, a próxima tarefa que a gente vai testar é a tarefa 2. Então, a pessoa 1 fazendo a tarefa 2 tem custo 10. 10 mais 10, 20. Isso é melhor do que infinito, então substitui ali. Próxima máscara, a gente já terminou outra máscara, 011, 011. O número de bits setados é 2, então agora a gente chegou na segunda pessoa. Só tem uma possibilidade de tarefa para ela fazer, né? As outras já foram atribuídas, que é a tarefa 2. A tarefa 2 foi realizada pela pessoa 2 tem custo 8. 19, que é o custo da máscara 011, né? Que é a atribuição que a gente já fez até o momento, mais 8. 27 é menor do que infinito, a gente substitui. Próxima máscara, 100. Então a gente volta na pessoa 1 agora. Então veja, a gente agora está testando que a pessoa 0 fez a tarefa 2. Então são outras possibilidades. Vou passando mais rapidinho aqui, porque eu acho que já deu para pegar a ideia. Vamos testando todas as atribuições possíveis. No final, né, quando a próxima máscara seria 1, não tem mais nenhuma atribuição possível ali, então não tem mais o que fazer. Veja, aqui a gente chegou no exemplo, né, de onde a gente tem as 3 tarefas sendo feitas, né, o 2, a pessoa 2 é sempre a última, quando a gente termina a atribuição, mas 30 é maior do que 27, a gente não substitui. A gente já teve uma atribuição anterior que foi melhor do que essa. No caso foi a primeira, né, a gente chegou a ver ela, que é essa atribuição aqui, certo? A pessoa 0 fazendo a tarefa 1, a pessoa 1 fazendo a tarefa 9, a pessoa 2 fazendo a tarefa 2. Então, no final é essa a nossa resposta. Um outro problema que a gente pode ter, que uma solução possível é utilizando programação dinâmica com bitmask, é o do caminho hamiltoniano, certo? Basicamente, nesse momento tem N cidades, de forma geral, e M estradas de mão dupla entre elas, ou né, temos um grafo não direcionado, certo? A gente pode ir e vir. E queremos saber o menor custo para visitar todas as cidades sem passar por uma mesma cidade mais de uma vez, começando da cidade 0. Veja, né, que tem uma forte relação com o problema do caixeiro viajante. A diferença básica aqui é que no caixeiro viajante ele seria o ciclo hamiltoniano, em que a gente começa de uma cidade e no final volta para ela. Aqui a gente pode terminar numa cidade qualquer, certo? A gente não tem um ciclo.
mas é a mesma ideia, a mesma base, e é um problema NP completo, então a gente não vai chegar mesmo numa solução polinomial. Uma solução ótima não pode ser polinomial, pelo menos não é conhecida. Então a gente já espera que seja uma solução relativamente complexa, em questão de tempo. E tem diversas possibilidades, né? No curso a gente chega a ver algumas. Aqui a gente vai ver como programação dinâmica. Veja, né, nas restrições, normalmente o N é pequeno, a gente tem poucas cidades, né, justamente porque é um problema complexo, então não tem como fazer uma entrada muito grande e esperar uma solução eficiente, uma solução ótima, eficiente. E aqui a gente tem as nossas restrições. Beleza. Então, qual vai ser a nossa solução? Né? Aqui já começando com a programação dinâmica. Aqui eu acho que da forma um pouco mais usual que a gente está acostumado, acho que é um pouco mais fácil de entender. Então, aqui o nosso estado vai ter a máscara de novo, que no caso representa as cidades que já foram visitadas em algum passo anterior, e o valor i, que representa a última cidade que foi visitada. Então, é a cidade que a gente está atualmente, e a partir dela que a gente vai para a próxima. Então, veja, né, como a gente citou anteriormente, esses são casos em que a nossa escolha nesse estado depende diretamente das escolhas anteriores. No caso, as cidades que já foram visitadas. Não tem muito como fugir disso. Então, a gente precisa de um conjunto de elementos no nosso estado. E a BitMask é uma forma eficiente de fazer isso, porque a gente está representando todo um subconjunto com apenas um número, certo? Por isso que é uma técnica interessante. Então, o que a gente vai fazer basicamente? Bom, quando a gente estiver no caso base, seria o caso que a gente já visitou todas as cidades. Então, nossa máscara é igual a 2 elevado a n menos 1. Então, o custo a partir daqui é zero, certo? A gente já fez o que tinha que fazer, não tem mais custo nenhum. A gente não quer ir para mais nenhuma cidade. Agora, se ainda tem cidades a ser visitadas, então, olhando a partir do vértice I, que é o que a gente está, a gente vai ver os vértices adjacentes para onde a gente pode ir. E a gente quer o que dê custo mínimo no final. Então, a gente vai pegar aqui, no caso, vai chamar, né, recursivamente a nossa DP aqui, nossa solução, para a máscara, inserir no vértice V, que vai ser visitado na nossa máscara, né, o que está sendo feito aqui. E se a gente está inserindo esse vértice V, a gente está indo até ele é o último vértice, e é a partir dele que a gente vai continuar o processo. Então, aqui vai dar o custo, o melhor custo possível para esse movimento e terminando. E vamos inserir, claro, o custo de I até V. Então, claro, aqui não coloquei explicitamente, mas a gente está supondo que V não foi visitada ainda e que V é adjacente aí, né? Existe esse caminho. E no final a complexidade vai ser 2 elevado a n, n quadrado. É uma complexidade alta, mas isso é esperado, é um problema NP completo. E o n é pequeno, então não chega a ser um grande problema. Então, a nossa solução basicamente fica assim, né? Então, agora sim, recursivamente, então, se a nossa máscara é igual a 2 elevado a n menos 1, ou seja, a gente já visitou todas as cidades, a gente retorna aí o custo zero. Se a gente já tem o valor calculado na nossa DP, então a gente já passou por esse passo anteriormente, veja que aqui, né, o estado, a gente tem as cidades visitadas, mas não importa a ordem de visitação elas, né? Só importa que no final a gente chegue em I. Então a gente sabe que a gente começou do zero, caminhou nessas cidades que estão atribuídas e chegou em I. Se isso for diferente de menos 1, a gente retorna esse valor. Caso contrário, aí sim a gente vai ter que calcular. Então, a gente começa a nossa resposta aqui com infinito, custo infinito. Vamos avaliar todos os vértices que a gente tem, né, de 0 até n. Se esse vértice não está na máscara, ou melhor, se esse vértice está na máscara ou não tem caminho de I até V, a gente está usando uma trilha de adjacência, então quando o custo é zero, a gente está considerando que não tem caminho, a gente pula esse passo, certo? Caso contrário, a gente vai pegar o valor mínimo que a gente já tem na resposta, ou chamando a solução para inserir esse vértice V na nossa máscara e indo a partir dele no nosso caminho, mais o custo, claro, de ir até V. E no final a gente retorna essa resposta e atribui isso para a nossa DPzinha aqui.
Beleza? Então aqui a gente está avaliando todas as possibilidades possíveis, né? De partindo de zero, chegar a varrer todas as cidades, né? Não importa onde a gente chega no final, com custo mínimo. O último exemplo que eu trouxe é o do Peebles, né? Não sei se seria essa a pronúncia correta, que apareceu no último simulado, certo? Era um problema de programação dinâmica do nosso último simulado. Então, né, resumindo o problema, vocês devem lembrar, a gente tinha um tabuleiro de tamanho n por n, o n indo de 3 a 15, veja, uma entrada pequena, em que cada posição possui um valor entre 10 e 99, e a gente quer distribuir peças no tabuleiro de forma que a soma das posições ocupadas seja máxima. Porém, duas peças não podem ocupar a mesma posição e nem duas posições adjacentes, seja na horizontal, na vertical ou na diagonal. E é claro, a gente quer, né, como a gente já falou, maximizar a pontuação no final. Beleza, então a gente pode pensar nisso como problema de progressão dinâmica, em que a gente vai varrer o tabuleiro de cima para baixo, da esquerda para a direita, né? Aqui é arbitrário, né? Uma decisão arbitrária. E para cada posição, teremos duas opções para avaliar: colocar uma peça ou não colocar uma peça naquela posição. Porém, essa opção de colocar e as opções posteriores depende dessa posição estar livre, ou seja, né, não tem nenhuma peça adjacente das peças que já foram colocadas, né? Senão a gente não pode colocar uma peça naquela posição. Então veja que em uma certa posição, em um certo estado do nosso problema, a nossa decisão depende das peças anteriores que já foram colocadas. E as próximas também vão depender. Por esse motivo, e buscando avaliar todas as soluções possíveis, os parâmetros do nosso estado devem compreender não só a posição atual IJ, mas também o conjunto de posições já ocupadas por peças. Na prática, a gente não precisa de todas as posições anteriores, apenas aquelas que vão influenciar na nossa escolha. Por isso, se nosso tabuleiro tem tamanho n por n, vamos armazenar as escolhas das últimas n mais 1 posições. Né? Por quê? Porque a gente vai englobar aqui justamente as posições que nos interessam. Se a gente está nessa posição aqui em vermelho, por exemplo, quais são as posições que podem interferir na nossa escolha? Bom, a posição imediatamente anterior, se a gente colocou peça ali ou não. Se a gente colocou, a gente não pode colocar aqui. A superior, a diagonal superior esquerda e a diagonal superior direita, certo? Então, são as n mais uma posições anteriores. As outras posições, elas não interferem aqui, e não só isso, né? A gente tem que pensar também que quando a gente chamar a solução para esse problema, para essa posição, a gente vai, a partir dela, chamar para as próximas, certo? E as próximas também podem depender de pelo menos algumas dessas posições. Então, veja, aqui, né, eu deixei com pontinho, pontinho, são as posições que eu estou salvando, mas que não vão interferir na opção dessa posição. Né? Se tem uma peça na posição 1, na posição 2, elas não interferem aqui na posição vermelha, porque não são adjacentes. Mas, por exemplo, na linha de baixo, aqui nessa posição, essa peça aqui em cima interfere, certo? Nessa posição aqui, por exemplo, essa posição aqui interfere, assim como essa. Mas as posições aqui para cima, nenhuma delas interfere em nenhuma dessas aqui. Então, isso que importa para a gente. A gente tem que salvar as últimas posições que interferem na escolha atual e nas próximas. É com isso que a gente está preocupado nesse momento. Tudo bem? Então, a gente precisa dessa máscara com as últimas n mais uma escolhas, seleções que a gente fez. Elas vão alterar, vão interferir, são problemas, subproblemas diferentes. E, né, para verificar se um movimento é possível, os bits 0, n-2, n-1 e n da nossa bitmask não podem estar setados, pois eles representam as posições adjacentes à posição atual. Então, né, para saber se a gente pode colocar uma peça ali ou não, é só a gente olhar para a bitmask, para os bits 0, n-2, n-1 e n. Dependendo da nossa escolha, né, se for colocar ou não, a gente vai dar um shift para a esquerda nessa máscara, ou seja, desloca tudo para a esquerda e descarta o nosso n atual. Né, o n-1 vira n, o n-2 vira n-1 e assim por diante. O n é descartado.
E na posição 0, né, que passou para o 1, agora na posição 0 atual, a gente vai colocar justamente a nossa escolha. 0 se a gente não colocou peça, 1 se a gente colocou peça, e vamos para o próximo passo. Como fica a nossa recorrência no final? Bom, para uma certa máscara, uma posição atual, né, posição, entenda aí que seja o nosso IJ ou XY, tanto faz. Se a posição está fora dos limites, é o caso que a gente já varreu todo o tabuleiro, então o custo aqui vai ser 0. É semelhante ao caso, por exemplo, do caixeiro viajante, do caminho hamiltoniano, em que a gente já tinha atribuído, já tinha passado por todas as cidades. Então aqui a gente já passou por todas as posições do tabuleiro, então agora o valor aqui é 0, certo? Agora não, a gente ainda está varrendo o tabuleiro. Bom, se a posição que a gente está não está livre, então a gente não tem muita opção, né? A gente não pode colocar a peça ali. Então a gente só desloca a nossa máscara um bit para a esquerda, e vai manter 0 no bit menos significativo, para indicar que não colocamos peça nessa posição, e partimos para a próxima posição do nosso tabuleiro. Chamamos a solução para esse novo estado. Agora, se a posição está livre, então a gente tem as duas opções. A primeira é essa, que é não colocar a peça, ou colocar. Nesse caso, a gente vai chamar para o próximo estado, aqui a gente vai deslocar também a máscara um bit para a esquerda, mas somar 1, que é uma forma da gente ligar o bit menos significativo, para indicar que a gente colocou uma peça na última escolha. E vamos, claro, somar o valor daquela posição, né? O valor que está no tabuleiro naquela posição. E a gente quer, aqui eu coloquei mínimo, né? Está errado, aqui na verdade é máximo. A gente quer maximizar esse valor. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, eu acho que eu cheguei a mostrar o código para vocês quando a gente terminou o contest, né, na aula seguinte, mas só para a gente ver hoje mais claramente, utilizando o bitmask, né, como isso fica. Então, veja, né, o nosso n máximo aqui eu coloquei como 16, né, coloquei como 1 a mais do nosso problema, porque a nossa máscara, né, pensando na nossa máscara, a gente quer as n mais 1 posições anteriores. Então, a gente tem aqui no nosso memo, né, que as dois primeiros parâmetros seria a posição, né, posição alinha a nossa coluna, mas também depende da máscara. A máscara tem tamanho 16 bits até, certo? Então, esse é o número de possibilidades que a gente tem, né, de 0 a 2 elevado a 16 menos 1. Então, esse é o número de parâmetros que a gente tem aqui. A função aqui, posição livre, vai testar aquilo que a gente fez, né? Aquilo que eu falei. Né, lembrando, só vendo aqui. Né, a gente tem os bits que representam as posições adjacentes, né? O bit 0, n, n-1, n-2. E são eles que a gente está testando aqui se eles estão setados ou não. Para saber se a nossa posição está livre. Só tomando devido cuidado quando a gente está nas extremidades do tabuleiro, seja no começo, seja no final, né, que são os casos que a gente não tem alguma das posições que a gente não precisa testar. Beleza, então agora quando a gente chama a função para resolver, né, que vai aplicar na nossa programação dinâmica, se a gente estiver fora do tabuleiro, representando aqui se a linha for maior ou igual a n, então a gente retorna 0, nosso caso base. Aqui é o caso, né, que o J ultrapassou e a gente chama para a linha de baixo, né, então aqui é a forma que eu tenho de ir avançando as posições, né, quando termina a linha eu avanço para a próxima. Só nos interessa as últimas n peças, na verdade n mais 1. As outras não interferem nesse subproblema. Então aqui a gente aplica essa máscara. Aqui eu poderia colocar nem max n, eu poderia colocar n. Eu não sei se ele. Acho que seria até melhor. Vou deixar assim. N mais 1. Que é o caso que eu falei, né, que a gente não precisa das peças anteriores, a gente só precisa ter a de 0 até n, né, as n mais 1 anteriores. Então, essa máscara aqui é simplesmente para apagar o que veio antes disso, né? A gente vai deslocando para a esquerda, essa informação vai ficando até o tamanho da nossa variável. A máscara é inteira, então a gente tem aqui 32 bits, tem mais informação do que a gente precisa, mas a gente descarta tudo isso quando a gente aplica a operação E, onde só está setado como 1 as posições que a gente quer. Beleza, tendo isso em vista, a gente vê se a gente já não passou por esse estado, se a gente já não passou, não chegamos nesse momento.
Se sim, se a gente já tem isso salvo, então a gente retorna esse valor. O que seria isso, né? O que seria já ter algo salvo aqui? Veja, esse aqui define um estado, a posição e essas posições anteriores. As em branco aqui, a gente pode ter N variações, né? Várias variações possíveis. Então, se a gente, para cada subproblema que a gente tem aqui diferente, se a gente chegar nesse estado igual, a gente já sabe a resposta para isso, a gente já tem, né? A primeira vez que a gente passa, a gente já descobriu a resposta, então a gente já usa isso para as outras atribuições possíveis para essas posições. Então, isso melhora bastante a nossa complexidade no final. Caso contrário, se a gente não tem uma solução ainda, bom, a gente vai primeiro tentar não colocando a peça naquela posição, então a gente avança a próxima posição e só desloca a máscara um bit para a esquerda, mantendo como zero a última escolha. Agora, se a posição está livre, então a gente tenta colocar a peça livre, o que acontece, então a gente pega o valor máximo entre o que a gente já tinha aqui no nosso AUX, que seria não colocando a peça, o resultado de não colocar a peça, e pegando o valor, colocando a peça, então a gente soma o valor que tem no tabuleiro e chama a função para a próxima posição, só que agora, né, a máscara, além de deslocar o bit para a esquerda, a gente soma 1 para indicar que a gente colocou uma peça na última posição. E no final retorna, né, salva e retorna a melhor resposta das duas. Depois aqui só aplicar isso. Bom, a gente tem um problema, né, quando a gente está utilizando BitMask, que já devem ter percebido, que a gente está limitado ao número de bits de nossas variáveis numéricas, certo? A gente está usando, né, variáveis numéricas para representar os nossos conjuntos, pensando na representação binária deles, só que as variáveis numéricas elas têm limites bastante rígidos, certo? Então, por exemplo, se a gente pegar o long, long int, com uma variável numérica grande, até a gente tem 8 bytes, o que são 64 bits, então a gente teria no máximo 64 elementos possíveis no nosso conjunto. Em muitos problemas de PD, isso não chega a ser um problema, porque no caso em que precisamos de conjuntos para definir os estados, normalmente a complexidade será exponencial, que é o caso dos exemplos que a gente viu. Sendo assim, as dimensões de nossa entrada não podem ser muito grandes, né? Então, normalmente isso não chega a ser um grande problema. Mas, se for necessário, se a gente precisar de um conjunto maior, dependendo do nosso problema, talvez seja um problema mais simples, que não precise de um processamento tão grande como exponencial, mas ainda assim a gente precisa, por algum motivo, representar um conjunto, e o bitmask seja uma alternativa interessante, a STL do C++ nos oferece uma estrutura bacana que é o bitset. Basicamente, o bitset ele vai funcionar como se fosse um vetor de booleano, né? Ou se a gente pensar numa bitmask grande, né, onde tem vários bits ali, e que a gente pode setar o tamanho desse bitset. Né? Isso tem que ser feito na hora de instanciar, o tamanho tem que ser uma constante, ele é um pouco mais rígido do que outras estruturas do STL, como o vector, por exemplo, onde o tamanho, né, pode ser uma variável, a gente pode alterar isso em tempo de execução até. No caso, tem que ser uma constante. E aqui, né, o exemplo de como a gente pode inicializar e instanciar um bitset. Se a gente coloca dessa forma, né, veja aqui a gente tem que colocar o tamanho do nosso bitset, a quantidade de bits. Se a gente coloca dessa forma, todos os bits começam com o valor zero, né, sem passar nada no construtor. A gente pode passar um número no construtor, nesse caso, a gente vai inicializar com os bits desse número. Então aqui, né, a gente pode imprimir isso também, né, o cout acho que já está sobrecarregado, né, o operador aqui. Então, o que começa com 20, né, inicializou com 20, ele começa com os bits do valor 20 setados aqui e todos os outros são zeros anteriores. A gente também pode passar uma string, eu não dei esse exemplo, mas a gente pode colocar uma string, onde a string vai dar a representação binária já, né? Então você coloca lá com uma string aí, 10001, sei lá, qualquer coisa, e isso vai começar já no nosso bitset com essa configuração. A gente pode consultar e alterar valores em um bitset utilizando o operador, né, os colchetes, né, quando a gente usa para acessar array, né, vetor, matriz. Então aqui, né, um exemplo de atribuição, um exemplo de
de consulta, né, onde está imprimindo o valor daquele bit. Ou a gente também pode utilizar os métodos que a gente tem nessa classe, nesse objeto. O método set, se a gente chamar dessa forma, ele vai setar todos os bits do bit 7 para 1. Dessa forma, a gente passa a posição, aí ele seta para 1 o bit referente a essa posição. Ou você ainda pode passar o valor aqui como parâmetro, né, 0 ou 1, se você quiser passar o valor para 0 ou para 1. Você pode usar o reset, se você quer colocar todos os bits em 0, ou passar a posição que você quer zerar, né, passar aquele bit para 0. Seria adicionar, aqui seria adicionar um elemento, aqui remover o elemento, certo? E o flip é a operação de inverter, aqui inverter todos os bits, aqui inverter uma posição específica do nosso bit set. E a gente pode, para consultar, utilizar o método teste, que vai testar se aquele bit está setado ou não. A gente também tem outros métodos que podem ser bastante úteis, né? Eles são bem bacanas, que é o count, retorna a quantidade de bits setados. Veja que alguns exemplos anteriores que a gente fez, como o da atribuição, a gente queria contar os bits que estavam setados, então aqui tem uma função que auxilia nesse processo. O size, né, retorna o tamanho do nosso bit set, ou seja, a quantidade de bits total. N testa se pelo menos algum bit está setado. None testa se nenhum bit está setado. E all testa se todos os bits estão setados, né? Então, são as funções auxiliares que a gente tem que podem ser úteis, dependendo do que a gente quiser. E mais interessante ainda, todos os operadores bit a bit estão sobrecarregados e podem ser utilizados em bitsets. Então, o que a gente já tinha visto, né, por exemplo, para fazer união, que a gente pode utilizar o operador OR, por exemplo, a gente pode utilizar aqui com bitsets, com a vantagem que aqui a gente tem um tamanho variável, um tamanho qualquer, a gente não está preso nas variáveis numéricas. Então, a gente ganha um espaço de possibilidades maior do que usando só o bitmask tradicional, por assim dizer. Aqui as referências, né, se vocês quiserem olhar essas coisas com mais detalhes, e basicamente é isso.